Harion Tatsá, é um prazer estar com vocês aqui para que possamos conversar um pouco a respeito da visão do yoga e o bem-estar. Se nós formos pegar o universo do yoga um pouco mais amplo, nós vamos encontrar o yoga dividido em 3 espaços ou 3 momentos de um bem-estar. O primeiro momento seria pensado como um bem-estar físico energético. Como seria isso? A maioria das pessoas conhecem a prática do Hatha Yoga. Essa prática, que é o mais divulgado, é que exatamente traz esse bem-estar físico energético. A maioria das pessoas que praticam o Hatha Yoga, que é a porta de entrada no yoga, elas começam, a partir da prática, liberar tensões do corpo. A partir da prática, começam a equilibrar o funcionamento desse corpo, começam a ter uma maior consciência do corpo. Então, o bem-estar físico produzido pela experiência do Hatha Yoga, principalmente nas técnicas conhecidas como asana, pranayama e o relaxamento associado a essas técnicas, a primeira zona de conforto que o yoga traz é exatamente essa. Uma consciência corporal, um bem-estar, uma saúde mais equilibrada. Esse aspecto de bem-estar do Hatha Yoga é uma primeira, vamos dizer, uma primeira gota de um oceano muito maior. Esse bem-estar físico começa gradativamente a levar um bem-estar energético, que vai ter o reflexo no dia a dia, na vida da pessoa, nas suas diversas expressões. Uma vitalidade, uma capacidade, uma garra maior de lidar com a vida. A maioria das pessoas para nesse contexto do bem-estar físico, energético do yoga. Mas existem outros universos que são extremamente significativos e aonde realmente nós entramos no que o yoga fala que é um bem-estar. Esse universo anterior que eu acabei de citar, nós podemos chamá-lo simplesmente de uma zona de conforto. Para alguns, um grande bem-estar, mas na visão do yoga, uma simples zona de conforto produzida pelos efeitos da prática do yoga. Um passo um pouco além disso é exatamente o tema que eu coloquei para conversar com vocês, o yoga de Samatva. O que seria esse yoga de Samatva? É um bem-estar que começa a ser vivenciado ou começa a eclodir na vida da pessoa a partir de outras experiências do yoga, chamado principalmente do que nós conhecemos como Raja Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. O Hatha Yoga vai trabalhar com esse bem-estar físico energético. O Raja Yoga vai trabalhar com bem-estar mental. Por quê? Como ele atua? O Raja Yoga começa a dar instrumentos para que o praticante conheça a sua mente. Como a mente funciona? Quais as artimanhas que a sua mente tem para ordenar os pensamentos, as expressões? Quais os processos, às vezes inconscientes da mente, que te levam a ter palavras, te levam a ter ações? Muitas vezes, ações e palavras que poderiam trazer desconfortos ou poderiam trazer conforto. Como a mente vai organizando isso a partir dos sentidos, a partir do que a pessoa absorve dos estímulos exteriores? Aqui começa um universo muito bonito. Começa uma experiência muito grande do que vai levar a um bem-estar integrado, um bem-estar mais amplo que o yoga pode despertar na vida das pessoas. O Jnana Yoga, ele vai, a partir dessa experiência de você conhecer sua mente a partir do Raja Yoga, ele vai começar a despertar sabedoria na vida. Um conhecimento mais profundo das diversas expressões da vida, que sejam expressões de reflexão filosófica, expressões de reflexão espiritual, ou mesmo expressões de reflexões práticas de como lidar com a vida de uma forma mais adequada. E
associado a esse Raja Yoga, associado a esse Jnana Yoga, um outro universo do Yoga, chamado de Bhakti Yoga, vai dar os instrumentos necessários para que as pessoas possam conseguir um bem-estar a partir da administração ou do ajuste necessário nas emoções que eclodem no nosso dia a dia. Vai ensinar as pessoas a utilizar as emoções de uma forma positiva, utilizar as emoções para, vamos dizer, atos e expressões mais construtivas e criativas na vida. Essa zona de bem-estar que nós chamamos de Samatva, que está associada a esses 3 tipos de yoga que eu acabei de colocar para vocês, vai levar a uma outra zona de bem-estar, que vamos dizer, desperta a partir das experiências de outros 2 universos do yoga. Um chamado de Kriya Yoga, que vai despertar as potencialidades inconscientes, latentes em todo ser humano, e o outro que vai despertar, aproveitar esse despertar de potencialidades e canalizar essas potencialidades para experiências mais sublimes. É o yoga chamado de Kundalini Yoga. Então, aqui nós chegamos no grande bem-estar que o yoga propõe. É o bem-estar chamado de Ananda, ou bem-aventurança. Esse seria um bem-estar, vamos dizer, mítico, aonde o indivíduo tem uma completa consciência de si, tanto nas suas experiências internas quanto nas suas experiências externas, e vive em total positividade. Esse bem-estar ele não pode ser, vamos dizer, pensado muito intelectualmente, porque é uma experiência, é o que às vezes no yoga mitologicamente coloca como um lapso de iluminação, que nós poderíamos pensar talvez com uma consciência muito expandida, que leva a uma forma de entender a vida, uma forma de se expressar na vida muito diferenciada. Nós não vamos nos deter nisso não. Eu vou voltar à nossa reflexão sobre Samatva, que é o caminho verdadeiramente concreto para a gente chegar a uma experiência de bem-estar mais, vamos dizer, profunda, que não sejam simplesmente uma zona de conforto. O que é Samatva? Samatva é o que nós chamamos do yoga da equanimidade, que é a capacidade que todo ser humano tem, mas às vezes está escondida, às vezes está encoberta, às vezes está recolhida, que é a capacidade do ser humano de lidar com todas as situações que apareçam na vida de uma forma equilibrada, com uma mente equânime. Isso é uma coisa muito significativa. Por quê? Se nós tivéssemos essa capacidade de equanimidade para lidar com as situações que surgem perante nós, não importando a qualidade da situação, que seja uma situação de prazer ou uma situação de dor, que seja uma situação de alegria ou uma situação de tristeza, ou uma situação de ganho ou uma situação de perda. Não importa dessas diversas dualidades ou binários que a gente vivencia na nossa trajetória humana. Se nós soubéssemos lidar com elas de uma forma madura, equilibrada e positiva, com certeza a vida individual e social estaria muito diferenciada do que nós temos hoje em dia. Então esse é o grande passo, o mais importante passo que a gente pode adentrar nesse processo de despertar do bem-estar no yoga. Essa é uma qualidade, Samatva é uma qualidade que nós podemos fazer eclodir e funcionar no nosso cotidiano. Claro, não é algo mágico, é algo que você vai construindo, que você vai aprendendo a exercitar no dia a dia, na vida. Agora, como conquistar esse Samatva? Agora, ok, antes de entrar em como conquistar, vamos ver algumas virtudes ou algumas qualidades que fazem parte desse processo de um todo que nós chamamos de Samatva. A primeira qualidade ou virtude é chamada de Shama, que é calma, tranquilidade. Essa calma e tranquilidade
ela vai dar uma potencialidade de exercer uma técnica chamada de Pratyaksha Bhavana, que é pegar os eventos da vida, aquilo que a gente se defronta nas nossas ações e nas nossas reações, e positivar esses eventos. É uma forma de construir pensamentos opostos às palavras e ações que nos defrontamos com ela. Por exemplo, você cria uma situação de relação no cotidiano, onde essa situação traz um grande desconforto. No nosso cotidiano, automaticamente, a gente vai fazendo essa situação de desconforto se multiplicar e criamos uma emoção, criamos uma situação depois que nós temos que desalinhar ou desfazer com um certo esforço. Quando a gente tem essa capacidade de ter calma e tranquilidade de lidar com as situações e utilizar essa técnica de Pratyaksha Bhavana, naquele mesmo instante da situação, a gente pega a situação e cria uma compreensão positiva dela, cortando esse processo de criar, vamos dizer, desdobramentos negativos daquela experiência. Então, chama a capacidade de calma e tranquilidade instantânea de lidar com as situações e transformar as situações em um processo positivo de crescimento, de amadurecimento. Outra qualidade, virtude que faz parte, né, de Samatva é o que nós chamamos de Dhamma. Dhamma é o controle dos sentidos. Aquilo que chega de imediato a partir dos nossos sentidos desperta uma reação na nossa mente, que seja uma reação de atração ou de repulsão. Essa situação de atração e repulsão cria uma ideia, cria um pensamento, cria uma emoção. Quando nós temos Dhamma, a capacidade de lidar com isso, nós aprendemos a, antes que haja a reação que seja de atração ou de repulsão, e as emoções relacionadas a isso, ou as palavras ou os atos relacionados a isso, nós fazemos um processo de recolhimento ou de afastamento desses estímulos criados pelos, ou dessas reações criadas pelos sentidos, e utilizamos discriminação e moderação para lidar com o que isso eclodiu na nossa mente, eclodiu nas nossas emoções. Outra virtude é chamada de uparati, que é em certo momento também você ter a capacidade de recolher seus sentidos. Aqui inicia o que nós chamamos também de processo meditativo. Você tem a capacidade de recolher os sentidos e, de uma certa forma, criar um bloqueio em relação ao que esses sentidos vão despertar no seu inconsciente. Que cada sentido, cada estímulo desperta o que nós chamamos de vritti, ou pensamentos, ou sementes, ou formas de agir, ou de pensar, padrões de pensamento. Então, antes que isso desperte, você faz um recolhimento dos sentidos e vê como lidar com aquilo que possa ser despertado pelo aquele estímulo. Uma outra virtude é chamada de titiksha, que é uma capacidade também de ter firmeza, de ter força para lidar com as dificuldades e os prazeres. É uma fortaleza que é construída também numa trajetória. É necessário ser forte para enfrentar o que a vida tem a nos oferecer dentro do processo individual de cada pessoa, que nós chamamos de processo kármico ou processo dhármico. Uma outra também virtude é conhecida como Shraddha. Shraddha é um termo muito bonito. Ele quer dizer convicção. É a capacidade, é a certeza que se está no caminho certo, se está na trajetória de vida adequada. E que, associado a isso, existe o que nós chamamos na nossa tradição ocidental de fé.
Na tradição oriental chamamos de convicção, na tradição ocidental chamamos de fé. Fé que a jornada é essa, e seguir essa jornada com bastante determinação. E uma última virtude associada a Samatva é chamada de Samadhamma. Samadhamma é utilizar todas essas experiências anteriores com um foco num princípio elevado. Ou uma convicção direcionada a uma experiência mais, vamos chamar, primordial ou sublime na existência de cada um de nós. Chegamos então à questão de como conquistar esse Samatma na vida. Primeiro, ter um objetivo nobre na trajetória individual. Ter realmente uma significância na vida. Esse é o primeiro passo. E inserido nessa significância da vida, nós temos que buscar, vamos chamar de uma filosofia de viver. Existem muitas filosofias de viver extremamente positivas e que podem trazer bem-estar e podem trazer coisas muito grandiosas na vida de cada um de nós. Eu posso falar da filosofia, né, que nós temos a experiência, que é a filosofia do yoga. O yoga é a base para esse grande bem-estar, que nós chamamos de Ananda, que eu citei para vocês um pouco anteriormente. E associado ao yoga, alguns princípios também. Já citei o princípio de Viveka, que é desenvolver o ato ou a prática diária de discernimento, ou nós chamamos também de discriminação do que é adequado e do que não é adequado. A discriminação do que vai ser expressada de uma forma positiva e do que não deveria ser expressado para evitar reações negativas. E assim consecutivamente. Uma grande capacidade de discernir, de pensar, de ajustar, de adequar o que for necessário. Outro hábito também que faz parte, né, dessa filosofia de vida é o que nós chamamos também de Vairagya. Vairagya seria um exercício relacionado às impermanências da vida. Sabemos que a vida a cada dia nos traz uma surpresa. Estamos vivendo isso aqui agora, né, no nosso planeta, na nossa vida social, no nosso país. E essas surpresas, elas vão nos mostrando que às vezes nós acumulamos coisas que são muito pouco significativas por uma sensação de vida mais ampla. Então, Vairagya é o início do que a gente pode começar a chamar de capacidade de simplificar a vida, de capacidade de desapego, de capacidade de valorização do que é realmente mais significante. E deixar as coisas simples. Claro, desapego não quer dizer que você não possa utilizar dos bens, das experiências que a vida te oferece. Desapego é utilizar isso de uma forma não identificada com a personalidade, com o ego. E pensar que tudo que nós temos de possibilidades de experiências na vida devem ser vivenciadas por todos, para todos. Isso tudo também vai levar a uma outra prática que deveria ser um hábito diário de todos nós. É a prática da experiência meditativa. A capacidade de recolher para dentro de si, a capacidade de utilizar os princípios, as, vamos dizer, potencialidades intuitivas para direcionar a vida numa trajetória ascendente. Outra coisa para conquistar Samatva é ter paciência. É uma coisa que nós não temos, né? A sociedade hoje em dia, ela vive do instantâneo, ela vive do imediato, que é o oposto do que realmente possa nos levar a um processo maior de um grande bem-estar. Ter paciência, porque existem muitas leis na vida, leis biológicas, leis naturais, leis cósmicas, que nós estamos sujeitos a elas.
E nós perdemos essa noção, nós queremos tudo de imediato, tudo fragmentado, as respostas todas naquele mesmo instante. Nós perdemos essa capacidade de parar, recuar, observar, assimilar e depois agir. Então, paciência é outro princípio essencial para Samatva. Um outro princípio, respeitar a si mesmo, isso também é muito importante. Aprender a respeitar o nosso corpo com a genética que nós temos, com o que a nossa história de corpo individual trouxe para que possamos administrar, respeitar a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura mental. Quando eu digo respeitar, não quer dizer simplesmente aceitar passivamente. Respeitar é conhecer, saber o que aqui todas essas estruturas podem fazer com que nós vivenciemos e gradativamente ajustar essas estruturas de uma forma mais positiva. Fazer um processo de transformação gradativo, sem tensão, sem autopunição, sem sacrifício negativo. Sacrifício, esforço é necessário. Sem esforço nós não vamos a lugar algum. Mas autopunição é totalmente desnecessário. Outro elemento essencial é a prática constante, é o que nós chamamos de sadhana. É colocar uma disciplina na vida regular, constante. É um auto-observar diário, é uma prática diária, é uma trajetória diária nesse processo de despertar esse grande bem-estar. Fortalecer a mente, associada a tudo isso, né? E uma desidentificação gradativa também. Por quê? A filosofia do yoga fala que nós vivemos um processo, esse processo é chamado de uma grande lila, um grande jogo, ou uma grande ilusão. E quando nós nos identificamos a esse jogo, nós perdemos uma visão de uma vida muito mais ampla, de uma vida muito mais coletiva, de uma vida muito mais integrada com a natureza e uma vida muito mais integrada com o universo. Nós passamos a viver numa vida focada no nosso ego, na nossa personalidade. Então, o grande passo para atingir esse samatva, para que realmente ele seja eclodido, é desidentificar gradativamente dessa personalidade e desse ego. Assim, eu citei para vocês vários aspectos, né, que podem fazer parte da nossa forma de viver. Assim também eu encerro o nosso bate-papo, porque talvez eu tenha colocado muitos elementos complexos que possam deixar um pouco de, né, principalmente aqueles que não têm costume com yoga, possam deixar muitas interrogações. Então me coloco aqui agora também à disposição para outro momento, para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso, né, e quem sabe vislumbrar Samatva em nossas vidas. Harion Tat Sat, um abraço a todos.